Aleluia. Boa tarde, amigos. Glória a Deus. Estamos cá outra vez, pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus e pela comunhão do Senhor Espírito Santo. Então, hoje é dia 19/6/2023 e é segunda-feira. E são 18 horas e 35 minutos, mais ou menos. O título é O Senhor Espírito Santo. Então vamos ver alguns versículos e vamos aprender porque o Senhor Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Aleluia. Então em Isaías 41, 8 a 12 aprendi que Deus se dirige ao seu povo assegurando-lhe a sua presença e a bênção constante ou incessante. E em Salmo 79, 5 a 10, aprendi que Deus nos ajuda a perdoar os nossos pecados. Perdão, Deus nos ajuda e perdoa os nossos pecados. Em Salmo 46, 1 a 7, aprendi que Deus é o nosso refúgio, ou lugar para onde eu me retiro para evitar um mal ou um perigo. Deus também é uma construção no sentido, eh, pronto, espiritual, vamos dizer assim. Ele é uma construção destinada a proteger, nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Portanto, Deus é como se fosse uma construção destinada a proteger-nos do ataque de um inimigo ou de inimigos. Em Salmo 46, 8 a 11, aprendi que Deus está com o seu povo para nos defender do maligno. E, portanto, no Salmo 91, verso 3, diz que também vivemos em Deus e nele nos movemos e existimos, porque Ele é a nossa vida. No Salmo 91 diz: O Senhor é o meu Deus. Amém. Mais ou menos isso. Então, no Salmo 121, verso 1 a 8, aprendi que o Senhor nos guarda como se fosse a nossa própria sombra. Perdão. Em Salmo 94, 1 a 7, aprendi que Deus diz o seguinte: Não vos vingueis, sede unânimes entre vós, ou unânimes ou do mesmo ânimo, ou do mesmo sentimento, ou sentimentos, baseado na Bíblia, claro, sempre de acordo com a palavra de Deus, e no Senhor Espírito Santo, que nos guia e ajuda a entender, etc. Em Atos 1,14 também vemos mais ou menos isso. Em Romanos 12, 16, uh, diz que se alguém nos fizer mal, não devemos fazer-lhe mal, mas devemos semear o bem na vida dele. Portanto, se alguém nos fizer mal, devemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade, porque Deus cuida de nós. Em 1 Pedro 5, 7 diz isso. O Senhor também diz o seguinte, Romanos 12, 19, Minha é vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. No verso 20, devemos vencer o mal com o bem. Então semeemos a semente do bem, fazendo boas obras. Em Mateus 4, 10, o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: Ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. E São Paulo ensina o seguinte: Vós sois servos daquele a quem obedeceis. Romanos 6, 16, Gênesis 3, 1
Primeiro aos Coríntios 6, 16 e 17. Portanto, repetindo, diz São Paulo, vós sois servos daquele a quem obedeceis. Devemos dar, aliás, devemos ter a mesma opinião, devemos estar em consonância, em concordância. A Eva obedeceu à serpente e juntou-se com ela. Então separou-se de Deus. Tornou-se escrava da serpente. A Eva tornou-se escrava da serpente porque concordou ou teve a mesma opinião com a serpente. Em Romanos 6,11, devemos considerar-nos mortos para o pecado. E considerar-se morto para o pecado significa não obedecer ao diabo. Sangue de Jesus a venceu na cruz, que nos quer fazer pecar. Então devemos orar a Deus dizendo o seguinte: Pai Celestial, eu só quero obedecer-te. Livra-me da serpente mentirosa. Amém. Aleluia. Em Romanos 6,16, como estávamos a ver, aprendi que posso dizer ao Pai Celestial o seguinte: Pai Celestial, livra-me da serpente espiritual que com mentiras diz que tu és mentiroso e que não devemos confiar em ti, mas devemos confiar nela, na serpente, porque ela é verdadeira. É claro que isto é tudo mentira da serpente e do diabo, o sangue de Jesus venceu na cruz. Mas eu digo então a Deus, Pai Celestial, eu apresento agora o meu corpo a Ti, para servir só a Ti e à Tua justiça, para a minha santificação. Então, porque eu recebi o Senhor Jesus Cristo como meu Rei, Senhor e Salvador, eu creio que já deste a vida eterna ao meu espírito. Em Efésios 6,5 aprendi que no mundo da carne devo servir ao meu patrão, ao chefe, ao proprietário do estabelecimento comercial ou industrial, em relação aos seus empregados. Mas neste caso, o acontecimento, não estou a pecar, mas analisemos o que aconteceu com Eva em Deuteronômio 13:1 e Gênesis 3, 1 e em diante, comparando coisas espirituais com os espirituais. Então a serpente levantou-se, ela disse, vamos, isto é comparando então o Gênesis com o Deuteronômio 13. Ela disse, vamos após outros deuses que não conhecemos, sirvamo-los. Então, como estamos a ver em Deuteronômio 13, 1 e até o 5, o que é que aconteceu? O que é que o Criador disse? O Senhor disse, não ouvirás as palavras da serpente, que está a usar o falso profeta, deves afastar-te dele, deves afastar-te dos desconhecidos, dos estranhos, porque Deus quer que o amemos com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Mas a Eva provou que não amava a Deus, não amava o Senhor. E no verso 4, a Eva não temeu a Deus, não guardou ou não defendeu os mandamentos de Deus, não serviu o Senhor e não se achegou a Ele. Em Tiago 4, 5 a 8, a palavra do Senhor diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Mas Eva ficou em comunhão com a serpente, ficou em participação comum, em crenças ou ideias com a serpente. Eva foi rebelde
E a rebeldia é como castigo, a rebeldia é como feitiçaria. 1 Samuel 15, 23. Então o castigo para Eva era a morte ou separação eterna entre Eva e Deus. Mas em São João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso o Senhor Jesus Cristo teve que morrer em nosso lugar para pagar o preço que era necessário, o sangue de Jesus que nos lava e purifica de todo o pecado. Então, amados, que Deus abençoe, paz seja com toda a Igreja no nome do Senhor Jesus Cristo.